Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rafael, estou falando aqui da minha empresa Ozonibras, onde a gente fabrica geradores de ozônio para diversas aplicações, e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre como que a Vale Empreender surgiu, como que ela se desenvolveu e o que ela está fazendo hoje em dia. Então, a Vale ela surgiu há 7 anos, mais ou menos, quando eu fazia um curso de idiomas próximo a um café. E aí eu resolvi, enquanto fazia minha lição ali do idioma, mandar mensagem para alguns amigos, né? Eu fui até esse café para fazer as minhas tarefas, né? Enquanto tomava o café e fazia as tarefas, mandei uma mensagem para 2 colegas dizendo que, poxa, bem que a gente podia aproveitar um pouco uma manhã, por exemplo, toda semana, estabelecer uma rotina para a gente conversar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades em geral, sobre política, economia, o cenário macro e microeconômico, enfim, são vários assuntos que a gente vê no dia a dia, né? A gente percebe aí os canais de comunicação, diversos canais hoje na internet também, disponibilizando 1001 informações, então a gente está carregado aí com um volume gigantesco de conteúdo e nem sempre a gente consegue digerir todo esse conteúdo. E ali eu senti que a melhor forma da gente digerir seria compartilhando aquilo que a gente viu e transmitindo para os nossos colegas que tivessem uma realidade similar à nossa. No meu caso, eu sempre tive empresas. Então eu sentia muito essa falta, né, de pessoas com quem compartilhar, e quem tem empresa sabe que é relativamente solitário, né? Apesar da gente ter funcionários, ter parceiros, clientes, mas no fundo quando a gente está sozinho, né, diante do computador à noite e tem que lidar com os problemas reais da empresa, é nessa hora que o bicho pega, né? Que a gente olha e fala, puxa vida, bem que eu queria ter alguém com quem compartilhar esse problema aqui, a pessoa me dá algum conselho, me mostrar como é que foi na realidade dela. Poxa, na minha empresa eu resolvi esse problema, eu já tive algo parecido e fiz o seguinte, e contar e a gente construir junto, né? Ali algum tipo de solução. E nesse contar, nesse compartilhar, é justamente onde surgem os insights que fazem com que nós mesmos enxerguemos as soluções para os nossos problemas. Então, muito mais do que ficar consumindo conteúdo de blog e tal, né, e vendo programas relacionados ao tema do empreendedorismo, gestão, e fazendo cursos, etc., tudo isso é muito importante, mas precisa haver aquele momento em que a gente senta e digere tudo isso, compartilha com alguém para que os estalos aconteçam na nossa mente e a gente fale, puxa vida, aquele conhecimento que eu adquiri lá no meu MBA agora fez sentido e eu vou usar esse conhecimento com o insight que o meu colega deu para criar uma solução que se encaixa no meu caso específico. Vale Empreender é isso. Então ela surgiu desse cafezinho. A partir desse cafezinho, os colegas vieram, né? Que bom, apareceram lá para a gente poder conversar. Esses 2 colegas, mais eu, né, gostamos tanto do momento que a gente resolveu divulgar para mais algumas pessoas. E aí um foi divulgando para o outro até que em algum momento da Vale Empreender, eu lembro muito bem, e aí o Carlos vai assistir esse vídeo também, Carlos Magno, Arnaldo, vários outros colegas que estão há muito tempo, né, participando com a gente, a Rose, agora eu não vou lembrar de todo mundo, mas é bastante gente. Houve um momento em que a gente foi comemorar o nosso 100º Empreende Café. 100º Empreende Café. E a gente chegou lá. Naturalmente as pessoas se voluntariaram para poder participar e colaborar com a gente. A gente chegou e tinha mais de 40 pessoas dominando todo o café. A dona ficou doida pelo visto, né? Ela deve ter se assustado, nunca teve um público tão grande, 10 horas da manhã, 9, tomando um cafezinho ali. E pessoas em todas as mesas reunidas. E isso foi muito rico, porque a gente viu que tinha demanda. Ou seja,
a necessidade que nós sentimos de compartilhar os conhecimentos e também absorver, e essa solidão do empresário, ela é uma realidade de muito mais pessoas. Isso traz uma paz, né? Traz uma tranquilidade, e aí a Vale Empreender fez sentido. A gente viu que a gente precisa levar adiante e levar essa palavra do empreendedorismo para mais pessoas. Então aí foi criada a Vale, oficialmente, né, em forma de um movimento que reúne hoje, né, cerca de 2.000 pessoas que já passaram por todos os cafezinhos e outros eventos que nós desenvolvemos. A gente começou a visualizar que o empreendedor ou o candidato a empreender, a criar uma empresa, ele vem com algumas dificuldades. Por exemplo, visualizar a proposta de valor do negócio dele ou da ideia. Tive uma ideia, vou criar um artefato tecnológico. Vou citar, eu tenho aqui do meu lado um item aqui da Ozonibras, uma ventosa. O que é essa ventosa? Eu posso descrever ela a partir dos requisitos técnicos dela. Ela é feita de vidro, tem aqui uma torneira 3 vias, onde você engata uma seringa, etc. Mas qual é a proposta de valor dela? Para que ela serve? Como é que ela vai beneficiar as pessoas que forem utilizar ela, de modo que as pessoas tenham resultado e um retorno sobre o investimento que elas vão fazer? Essa é a pergunta-chave que os empreendedores precisam responder. Então, no caso aqui da ventosa, antes de falar de requisito técnico, eu preciso falar, isso é um artefato, uma ferramenta, né, dizendo melhor ainda, que serve para você aplicar o ozônio de maneira mais eficaz, a fim de obter um resultado mais expressivo no tratamento estético dos seus pacientes. Pronto. Então, qual que é a proposta de valor? Você está oferecendo para mim uma ferramenta que eu vou pagar X, vou usar nos meus pacientes, que vão ter resultado, vão gostar, vão me pagar pelo tratamento e eu vou retornar o investimento sobre ela e depois eu vou passar a ter lucro. É isso. Então isso é uma proposta de valor. Então a gente percebeu que existia essa lacuna. As pessoas chegavam para a gente para pedir ajuda e falavam assim: poxa, eu estou com uma ideia genial e essa ideia é revolucionária. Isso é o que a gente mais ouve também, né? Minha ideia é única, é revolucionária. Às vezes a gente perguntava: conta a sua ideia. Não posso contar porque, poxa, aí então não tem como ajudar. E quando elas traziam a ideia, elas traziam a ideia muito cru. Então, eu estou criando um aplicativo que vai servir para ajudar as pessoas a encontrar a melhor balada de São José. Vamos desenrolar um pouco mais. Aí o que aconteceu? A partir dessa nossa análise de demanda, essas lacunas para os empreendedores ou candidatos, né, a empreendedor, nós criamos um evento chamado Startup Day. Então a gente teve a oportunidade de fazer parceria na época com o ITA, com a Univap, com a ETEP, com a FAAP, principalmente aqui em São José dos Campos, né? E várias outras instituições de membros da Vale que já estavam ali participando. A gente criou um Startup Day, que era um dia onde os empreendedores, né, que fazem parte já da rede da Vale, eram cerca de 10, 15, se reuniam numa sala e as pessoas que tinham projetos iam até lá e apresentavam um pitch com um slide, tudo bonitinho, e a gente fazia o papel de avaliador, de investidor mesmo. Então fazia perguntas que são as perguntas reais que o mercado faz. Por exemplo, qual proposta de valor? Me vende essa sua ideia, como que eu, se fosse seu cliente, vou ganhar com ela? Então a gente fez exatamente essa dinâmica, né? Essa brincadeira, e fazer esse papel até às vezes chato, de modo que esses candidatos saíam de lá ou desistindo dos negócios deles, ou o principal, entendendo que se eles fizerem pequenos ajustes nos negócios, eles conseguiriam criar um valor real a ser ofertado para o mercado. E muito bom eles perceberem isso no início do projeto, enquanto você ainda está criando, porque uma coisa é você já pegar investimento
já sair fazendo, já vou criar o produto, pronto, já vou sair fazendo. Se for assim, algo simples, menor, barato, faz sentido. Se não, é uma perda de dinheiro e o principal, tempo. Porque às vezes dinheiro você consegue um investimento de um terceiro, aí você fica naquelas, né? Qual que é a responsabilidade que o empreendedor tem sobre o dinheiro do outro? Pois é, existe uma responsabilidade também. Inclusive, já citando um pouco aqui dos membros da Vale Empreender, a gente tem pessoal da área jurídica que ajuda especificamente pessoas que estão criando startup. Então é outro valor agregado. Existem alguns pormenores aí para quem está criando que são necessários saber. Então, não saber a proposta de valor ou deixar para fazer esses ajustes finos lá na frente, quando o projeto já está sendo criado e você já está pensando em lançar, é um risco muito grande, porque vai ter perdido tempo e dinheiro. Então, Startup Day. Aí a gente foi além. Conversando ali com os colegas, a gente percebeu que seria possível a gente promover também um pouco da cultura empreendedora na cidade. A gente fala cidade, mas acabou se expandindo para todo o Vale do Paraíba e muito, muito além, né? Então a gente criou alguns eventos em parceria com grandes pessoas. Cito um deles, o Instituto Alfa Lumen, para quem não conhece, aqui em São José dos Campos, é uma ONG que tem uma escola para jovens de altas habilidades. Nuricel, que é a responsável, o Zé, tem várias pessoas ali dentro extremamente capacitadas, e a gente fez parcerias, por exemplo, com eles. Por quê? Um monte de alunos com altas habilidades que provavelmente hoje muitos deles estão empreendendo e tem casos de sucesso aí que vocês já devem ter visto na mídia, né? Alunos passando em Stanford, Yale, entre outras grandes universidades e criando grandes projetos, inclusive bilionários, né? Recentemente saiu um deles aí na mídia. Então a gente fez parcerias. Melhor coisa que a gente faz, parceria. Porque uma única pessoa ou uma única instituição não detém todo o conhecimento, recursos para executar grandes ações. Quando a gente percebe quais são as nossas falhas, as nossas lacunas e as nossas demandas de desenvolvimento, a gente consegue perceber a importância do outro para que a gente realize os nossos negócios. Foi aí que a gente visualizou, poxa, quais competências que nós como Vale Empreender e profissionais compondo a Vale não temos e que podem ser complementadas por um Alfa Lumen, uma universidade. Então foi aí que a gente buscou parcerias e desenvolveu alguns eventos. Um deles foi o Novos Rumos, Novos Desafios. Foi um evento voltado principalmente a jovens de universidade ou de colegial, né? Para introduzir eles ao mundo do empreendedorismo. Então foram palestras, casos de sucesso, a gente conseguiu trazer grandes palestrantes, inclusive, projetos que deram certo ou que deram errado. Então tudo isso gerou uma atmosfera favorável. Vamos além, Carlos? Né? A gente conversando, vamos além? Então a gente começou a conversar, falando ali com Carlos, Rose, entre outros membros. E se a gente criar uma cartilha baseado muito no que a Endeavor, né, já praticava há muito tempo, para a gente oferecer como se fosse um manual de boas práticas do empreendedorismo para gestores públicos. Estava ali recente a questão de eleição municipal, né? Aí a gente sentou a bunda na cadeira e começou a redigir quais seriam as melhores práticas, baseadas aí em várias referências, tanto acadêmicas como de prática nossa do dia a dia como empresários aqui na região, e elaboramos essa cartilha. Essa cartilha tinha uma empresa grande em São José, né, na área da educação, que promoveu um evento na sede deles, e estava lá o secretário de Educação, o prefeito e alguns representantes do poder público. Entregamos a cartilha na mão do prefeito, fizemos ali um discurso para ele e fomos acompanhando, e ao longo dos anos seguintes a gente percebeu uma evolução nesse quadro do empreendedorismo em São José. A gente pôde acompanhar de perto mesmo, sempre presentes no parque tecnológico, nas incubadoras, nas universidades, em contato com o poder público também.
Vimos esse desenvolvimento, inclusive hoje São José tem um espaço para startups, né? Ali na Casa do Café, no Parque da Cidade, tem lá o Parque Tecnológico, ainda tem as incubadoras. Então é uma cidade que realmente é muito rica para tratar desse tema. E a gente foi seguindo nesse caminho. A gente resolveu também participar mais dos coworkings, ajudando com eventos. E aí que surgiu o Empreendibir. Empreendibir a gente viu, poxa, vamos além do cafezinho de manhã tomar uma cerveja à noite para ver o que acontece com a mente ali e se vão rolar mais negócios, né, de forma mais fluida. Aí a gente criou o Empreendibir, que tinha na época a seguinte proposta, agora está sendo reformulado, que era um evento noturno com cerveja, empresários, uma palestra curta para nortear um assunto específico. Vamos falar, por exemplo, de mídias digitais. Aí vem um especialista, fala sobre a mídia e depois a gente faz um debate conduzindo as pessoas a entender um pouco mais sobre mídia, tirar as dúvidas e depois o tema livre, cerveja livre, as pessoas espalhadas pelo coworking. E um dos objetivos também era mostrar para os empreendedores os espaços de coworking, ou seja, ocupar os espaços para as pessoas verem o que nós temos de infraestrutura que possa atender a esses novos empreendedores. Então, muitos deles, depois de um beer, já fechavam um contrato de estadia pelos meses seguintes no coworking. Então, é uma forma de colaborar, porque quanto mais empreendedores fixos nos coworkings da nossa cidade, mais rica a cidade fica, o entorno fica, o nível de maturidade dos empresários subindo e a gente podendo interagir com esses empresários, nós também vamos ganhar. Então, esse é o objetivo, colaborar para que todos possam ganhar. Voltando na história ali do documento entregue ao prefeito, a gente foi além. Então a gente pegou esse documento, transformou numa proposta de políticas públicas para fomento ao empreendedorismo em nível municipal. Aí na época, eu era mais novinho, entrei para o Conjuve, Conselho da Juventude. E eu levei essa proposta para o Conselho da Juventude para a gente votar e implantar ela aqui em São José, né, para fomentar inclusive nos colégios, o ensino do empreendedorismo e tal. São José sempre à frente, depois que isso veio a ser discutido em nível nacional. Então, levamos isso, essa bandeira, né, a gente sempre defendeu, o pessoal gostou e aí houve a oportunidade de levar em nível estadual. Um evento de um congresso, né, da juventude, mais uma vez a gente levou isso em nível estadual e aí do estadual, evento em Brasília, o Congresso da Juventude em Brasília, também levamos para Brasília. A coisa evoluiu tanto que a gente fez parceria com o Talent and Innovation Challenge of Americas, o TIC Américas, que é gerido pelo YABT, né, Young Americas Business Trust, e esse órgão nos convidou a ir para a Cúpula das Américas no Panamá, na época em que o embargo entre Estados Unidos e Cuba estava sendo derrubado, né? E depois de 50 anos a relação entre esses dois países voltaria a ocorrer, e a gente teve a oportunidade de levar essas mesmas propostas discutidas em São José dos Campos para todo o planeta. Então lá, planeta não, para toda a América, né? Lá estavam presentes alguns presidentes de vários países da América, ministros de educação e trabalho principalmente, que, ouvindo a gente falar dessa proposta, incluíram esses termos, né, essa bandeira, nas diretrizes de educação dos seus respectivos países. A gente ficou sabendo futuramente que parte das nossas propostas foram incluídas nas diretrizes que depois foram aderidas aí pelos ministérios de trabalho e educação de vários países da América. Então, para vocês terem noção do tanto que a Vale Empreender andou, né, o quanto ela pôde influenciar tanto em âmbito local como em âmbito aí da América, né? Aí posteriormente houve uma outra reunião em Brasília com alguns presidentes da República, uma reunião um pouco mais fechada, onde a gente também pôde estar lá participando, mais uma vez apresentando a visão da juventude com relação ao empreendedorismo.
Foi uma volta muito grande, muito gratificante. Quem aproveitou isso sabe, né, hoje em dia o valor que teve esse movimento todo. E agora a gente voltou forte, né? A pandemia infelizmente travou um pouco aí os encontros e hoje nós estamos ainda juntos. Imagina, 7 anos depois, toda a turma se reunindo toda quinta-feira a partir das 10 horas, 10h30, né? Ali na doceria Marinella no Esplanada, aqui em São José dos Campos. E armando novos eventos, né? A gente já fez o Empreende Bir esse mês, já estamos planejando um próximo. E agora a vantagem é que os membros de 7 anos atrás já estão muito mais maduros com os seus negócios. Então a gente chegou num patamar onde a gente consegue entregar conteúdo, histórias, experiências reais, cada um nas suas empresas. Todos nós temos algum negócio já, temos empresas há muitos anos. A Ozoni Brás, por exemplo, já está completando 20 anos de mercado e eu desde os meus 14, 13 anos estou presente na empresa familiar, né? E muitos dos meus colegas na Vale Empreender também têm uma trajetória assim, muito boa, se não com negócio próprio, como consultor ou como participante de algum empreendimento. Muitos já criaram startups, já quebraram, já tentaram de novo, alguns passaram por incubadoras, por parques tecnológicos. Então a gente tem essa heterogeneidade de perfis e níveis de maturidade dentro da Vale Empreender. Quer conhecer um pouquinho mais? Então, quinta-feira aí vocês estão convidados. O evento é o primeiro evento, né? O evento de introdução que a gente fala para quem quer entrar nesse meio do empreendedorismo e vir conhecer a Vale Empreender. É esse Empreende Café aí. É um evento aberto, não é cobrado, né? Você paga só o que consome na doceria. Não há questão de poxa, eu estou querendo entrar agora no empreendedorismo, não entendo nada, estou inseguro ainda. Ótimo, vai lá, porque sempre tem alguém que vai poder, ombro a ombro, bater um papo. Você expõe o seu projeto na mesa, o pessoal ajuda, colabora. Se for um projeto muito bom e já tiver um nível de desenvolvimento grande, tem rede de investidores, tem rede de tutores, mentores, pessoal que pode entrar junto para fazer o negócio se desenvolver. Então, uma oportunidade muito boa. Espero que vocês tenham gostado aí de ouvir um pouquinho, né? Como é que foi a trajetória de criação da Vale Empreender. Tem muito mais história, muitos mais detalhes, né? Foram palestras, a gente teve um evento Papo de Negócios. Convidamos lá o Benê e a família Coronel, né, aqui de São José, um bar super famoso, um dos mais tradicionais do Vale, inclusive, né? Quem nunca foi, inclusive, tem que ir comer o pastel, tomar o chopinho. Eles vieram dar assim uma aula de gestão de empresa familiar, contando os anos, são décadas também, de história aqui em São José. Eles nunca imaginaram que um bar de frente com um cemitério fosse dar tão certo, né? Essa é a história deles. E ouvir isso e saber como que eles tomaram decisões em momentos cruciais é muito gratificante e é o que realmente faz a gente ligar os pontos de todo o conhecimento adquirido em cursos, palestras, né? Justamente ouvindo esse tipo de história que você percebe, puxa vida, eu acho que eu estou naquele estágio do Coronel há 15 anos, quando eles estavam naquele ponto de virada ali, eu estou nesse ponto aqui. É nessa hora que a gente consegue fazer o conhecimento valer. E é isso. Espero que vocês possam se juntar a nós para compartilhar e para aprender. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo evento.